Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo. E pode assentar em nome de Jesus. É um privilégio de estar sempre na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor é preciso que a minha vontade fique em segundo ou terceiro plano e a dele fique em primeiro lugar. E nessa noite, irmãos, eu trago uma palavra que Deus ele começou a ministrar no meu coração há 2 dias atrás, Então comecei a trabalhar de acordo com aquilo que Deus começou a ministrar, e Deus trouxe uma palavra. E essa palavra, você vai ouvir ela nessa noite em nome de Jesus. Amém? Agradeço pela oportunidade de estar aqui, trazendo essa palavra. Convido os irmãos a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 3. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Amém? Todos acharam? A partir do versículo 35. Marcos 3, 35. O título diz: A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos, sua mãe, estando de fora, mandando chamar. E a multidão estava assentado ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe, meus irmãos? E olhou em redor para os que estavam assentados junto dele, e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Feche seus olhos, oremos nessa noite. Pai santíssimo e eterno Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, nessa noite reunidos, ó Pai, para te agradecer pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, para te agradecer, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ó Deus, que nos possibilita, Deus, de ter, ó Pai, uma vida, ó Deus, contigo, de sermos filhos, ó Pai, do Senhor. Pai, nos abençoa nessa noite, fala o nosso coração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, que importa que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Deus, também queremos repreender nessa noite, Pai, toda obra de Satanás, toda obra das trevas, tudo aquilo que não te pertence, Deus, que parte em retirada em nome de Jesus. Deus, em que o ambiente venha a ser, meu Pai, ó Deus, propício, Deus, para o teu Espírito Santo. Deus, que nós venhamos, ó Pai, sentir, Deus, não fome, não frio, mas sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Deus, em nome de Jesus, também queremos repreender toda a sonolência, tudo aquilo que tenta nos roubar da tua presença, que caia por terra no nome do Senhor Jesus. Assim oramos e agradecemos por todo sempre. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por todo sempre. Amém, amados e amadas. A palavra do Senhor nessa noite, ela vem trazendo um fato que aconteceu com a família, de Jesus. Um fato a qual não sei a mãe dele como absorveu essa mensagem, essa resposta. Não sei também os seus irmãos, mas a sua família foi de encontro a ele, e de acordo com o texto anterior, percebemos que a família dele vai no intuito de ver Jesus, não para ouvir a palavra, não para dizer que ele era, aquele que ele disse que era, mas devido a algo que aconteceu, os saduceus, os fariseus,
né, questionaram a família de Jesus, e ali a família de Jesus foi no encalço, né, de Cristo, porque estavam dizendo que ele era louco, né, que tinha enlouquecido. E Jesus aqui, ele responde, né, aos seus discípulos que a mãe e o pai dele e os irmãos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas nessa noite, irmãos, vamos meditar e falar sobre uma palavra que todos aqui conseguem enxergar, que é aquela palavrinha ali, né? Família, amém? Glória a Deus. Você pode olhar para aquela palavra família e ler ela, família. Você pode falar comigo nessa noite, família? Família? Amém. Então, amados, hoje veremos o propósito de Deus na família, a importância da família no mundo, na história. Se hoje você está aqui sentado, se hoje estou aqui em pé, foi por conta de uma família, amém? Foi por conta de um homem e o que? Uma mulher. Mas aqui, irmãos, o sentido, né, da família, a palavra literal dela, de acordo com o nosso dicionário, que diz o que é família: grupo de pessoas formado por pai, mãe, filhos, que vivem sobre o mesmo teto, pessoas ligadas pelo casamento ou qualquer parentesco, grupo de pessoas unidas por crença, interesses ou origem comum. Então vemos que a família, ela tem uma característica. Toda família, ela tem um nome. Tem pessoas que têm famílias, né, grandes, que têm sobrenomes conhecidos, e tem famílias que têm suas características marcantes. E Deus, irmãos, quando iniciou esse projeto chamado família, não foi um projeto que veio do homem, mas sim do coração de Deus. E lá no início, no começo de tudo, vemos que Deus assim criou, formou uma família. E o nome dessa família se chamava Adão e Eva, amém, amados? Uma família, Adão e Eva. A primeira família ali que Deus criou, um projeto perfeito, um projeto excelente, a qual Deus criou, e o propósito desse projeto tem se cumprido até os dias de hoje, porque foi Deus que o criou, amém? Então tudo aquilo que Deus cria é bom e muito bom, e Deus cria, né, forma ali do pó da terra Eva, né, Adão e Eva. Eva sai ali da costela de Adão, mas só que aquela família, a primeira família da terra, ela tinha um propósito, e esse propósito, em nome de Jesus, eu quero que vocês acompanhem comigo. Abra a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Gênesis 1, 26. Glória a Deus, acharam? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa primeira família que Deus criou, formou, ela tinha um propósito, e esse propósito era dominar, amém? Esse propósito era
né, ser abençoado, que Deus nos abençoou. O propósito dessa família era também frutificar e multiplicar sobre a terra. Independente do pecado entrar no mundo, o propósito de Deus continua ainda a se concretizar na história, de acordo, a família. E essa família tinha essa missão. Todos conhecem, devido ali no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala que entrou o pecado no mundo, através da desobediência do homem, o pecado entra, e o pecado afasta essa família de Deus. Mas, amados, tudo Deus tem um plano, amém? O plano de Deus é o que? Perfeito e agradável. Então Deus ali, tem todo um juízo, tem toda uma consequência. Deus chama Adão, chama Eva, até a serpente também é chamada. Todos ali, recebem o seu veredicto, a sua punição. Mas o projeto de Deus ainda continua, amém? O projeto de Deus ainda continua. Aí Deus, para dar início, a outro projeto, após o dilúvio, Deus usa também uma família. E que família é essa que Deus usa após ali, o dilúvio, ou antes do dilúvio? Quem? Noé? Noé. Então Deus usa Noé e sua família. Noé e sua família, Deus usa para que eles possam dar continuidade ao propósito de Deus aqui na terra. Então vocês observam comigo que a família é um propósito perfeito de Deus, que não tem como, extinguir ou não, ou se não sumir, porque foi Deus que o criou, Deus formou. Então Deus usa a família de Noé. A família de Noé sai da arca e tem, a missão de multiplicar não somente ele e sua família, mas também os animais que ali estavam na arca. Então o propósito de Deus continua ali, na história, no comecinho, de acordo com a família. E o que é mais extraordinário, amados, quando Deus tem um projeto, e esse projeto muitas das vezes encontra uma imperfeição, Deus ali traz a perfeição no lugar, para que o seu projeto ele possa acontecer. E o próximo projeto de Deus, ali é a história de Abraão. Abraão era um homem que vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e Deus chama aquele homem, ele faz uma promessa, e aquele homem ele se desloca da sua cidade. Não somente ele sai da sua cidade, sai Abraão e também sai Sara, sua mulher, e seu sobrinho Ló. E Deus chama aquele homem, ele faz uma promessa, e aquele homem ele recebe, o propósito de Deus em fazer a vontade do Senhor. E aquele homem começa ali a andar, a peregrinar naquelas terras áridas. Mas só que há um percalço, há uma dificuldade, há um empecilho. Um empecilho se encontrava no ventre, no útero, na barriga de Sara. Mas Deus chamou aquela família, Deus chamou aquele casal para que eles pudessem cumprir um propósito de Deus determinado na terra. Mas a Bíblia fala que Sara era estéril. Sara não podia ter filho, mas Deus o prometeu. Então, amados, eu quero que você entenda nessa noite que é a palavra do Senhor, tem poder na palavra de Deus. E a palavra do Senhor foi bem clara em falar para Abraão que dele sairia uma semente, uma descendência que ia ser incontável, como areia no mar, como estrela no céu. E aquele homem olha para si, para sua esposa e pergunta: como isso acontecerá? Mas Deus confirma o seu coração. E através ali, de Sara, com o seu ventre já amortecido, de uma forma milagrosa, extraordinária, Sara engravida de Isaac, para que o propósito de Deus comece a andar, a se cumprir sobre a face da terra. A importância da família que se coloca debaixo, do propósito do Senhor. E esse homem, ele se decidiu a viver debaixo desse propósito. E a Bíblia diz, irmãos, que nasceu. Quem foi o filho da promessa? O filho que
Na sua adolescência, Deus chama o seu pai e pede esse filho da promessa, de nome Isaac. Isaac ali, recebe também esse propósito na sua vida. Isaac ali com Rebeca. Rebeca também tinha o seu ventre seco, estéril, mas só que de uma forma também milagrosa, Rebeca, ela começa a dar a luz. E fala que deu a luz a quantos filhos? Os irmãos estão bons? Quanto? 2. E o nome deles são? Jacó e Esaú. O propósito da família é Jacó e Esaú. Porém, Esaú primogênito, o homem mais velho, aquele que era incumbido de ser o patriarca após a morte de seu pai. Mas tem um porém nessa história, que Deus tinha falado ao coração da sua mãe Rebeca que seria Jacó. E tem todo aquele trâmite, toda aquela história, que Jacó ele rouba a primogenitura, Jacó foge, mas só que o projeto de Deus continua a caminhar na história. Agora na vida de quem? De Jacó. E nós olhamos a vida de Jacó. Jacó é um homem totalmente fora dos padrões divinos. No olhar humano era impossível contar com Jacó para o propósito de Deus. Por quê? Porque Jacó era enganador, Jacó era usurpador, Jacó trapaceou seu irmão. Se ele trapaceou o irmão dele, imagina só como era Jacó na vizinhança, como era Jacó na sociedade. Então esse homem Jacó, enganador, tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. Esse homem muda, de vida, literalmente. Esse homem não se chama mais Jacó, mas sim Israel. E ali a bênção e o propósito de Deus na vida de Jacó. Jacó tem os seus filhos, e os seus filhos, amados irmãos, os 12, dá origem a uma nação. Olha o propósito de Deus se cumprindo, através do que? De uma família. Então, meus amados irmãos, Deus lá no início, no começo, disse: ide e multiplicai sobre a terra. Então hoje, se nós estamos aqui, graças a Deus por essa palavra do Senhor, graças a Deus por uma família ter existido sobre a face da terra, porque todos nós somos fruto de uma família que já existiu. Mas voltando para essa caminhada, para esse projeto de Deus perfeito, chamado família, independentemente daquilo que o mundo procura dizer, ou nós olhamos as famílias muitas das vezes ali fragmentada, desestruturada, mas o projeto de Deus ainda continua, porque há poder na palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor fala que uma família, após essas pessoas, a família de Jacó povoou o Egito, se tornou uma grande nação, e essa nação ficou escravizada por Faraó. Essa família da promessa vivendo como escravo, e Deus levanta um homem, não somente um homem, mas também uma família, porque Deus usou Moisés e Arão. Quem era Moisés e Arão? Ainda usa quem? Miriam. Então Deus usa uma família para tirar um povo ali do cativeiro. A importância da família. Amém, amados? Temos que ter esse entendimento, porque nós podemos salvar ou prejudicar a nossa família. A importância da família, irmãos, dependendo da nossa decisão, podemos salvar ou destruir a nossa família. Mas nós, como sábios no Senhor, entendidos da palavra, temos que abençoar a nossa família. E a Bíblia fala, irmãos, acerca, abre aspas aqui, de um homem que através da sua atitude
ele não trouxe salvação para sua família, porém condenação. Esse homem se chama Acã. Acã, diz a palavra do Senhor que na invasão de Jericó, ele se interessa ali por uma roupa de marca, uma famosa bonita capa babilônica e alguns ciclos de ouro, e ali Naamã cresce o seu olho, sabendo ele que havia uma orientação, e essa orientação era: tudo é do Senhor, o ouro, a prata, o resto vai ser queimado. Mas Naamã, Acã, ele furta, pega, e através desse ato errado de Acã, ele não traz condenação somente sobre si, toda a sua família é condenada. E muitas das vezes, por uma ação ruim que nós tomamos, trazemos para a nossa família o que? Também condenação. E Acã trouxe não somente uma simples condenação, mas a morte literal de sua família, porque a Bíblia diz que Acã e sua família foram conduzidos a um lugar e ali eles foram apedrejados. Mas na mesma história, na mesma cidade ao qual ocorreu esse fato, a Bíblia fala, irmãos, em que também uma mulher chamada Raabe, ela não era do povo de Deus, porém ela guardou os espias na sua casa e creu no Deus dos espias, no Deus único, no Deus verdadeiro. E aquela mulher que creu no Senhor, ela trouxe salvação para ela e também o que? A sua família, a qual havia um decreto que todos iam morrer, mas porém por Raabe crer, Raabe trouxe salvação para ela e para a sua família. Então veja, amados, nós, por uma atitude nossa em relação ao Senhor, ao que você pode trazer para dentro do seu lar, bênção ou maldição. E Raabe trouxe bênção para sua casa, vida, todos ficaram vivos, seus vizinhos morreram, o rei morreu, toda a sociedade, todo o povo morreu ao fio da espada, porém Raabe creu e trouxe o que? Vida para sua casa, vida para toda a sua família. A família foi salva por conta da fé, da crença de Raabe no Deus dos hebreus. E a Bíblia fala, irmãos, aqui no Velho Testamento, temos exemplos também no Novo Testamento. No Novo Testamento, um homem de nome conhecido, que está ali logo nos primeiros capítulos de Atos, um homem chamado Ananias. Ananias fazia parte ali de uma família, e por uma atitude errada, tentando enganar os apóstolos, Ananias traz o que para sua família? Morte. No Novo Testamento vemos, o relato de Ananias e Safira. E ele trouxe como homem do lar, como um sacerdote da sua casa, como o cabeça, ele trouxe morte para o seu lar. Morte para ele, morte também para sua esposa. Mas no mesmo livro de Atos, fala também, amados, de outra situação, que um homem de uma profissão, e essa profissão desse homem era carcereiro, ou agente penitenciário nos dias de hoje, e esse homem estava ali guardando os apóstolos na cadeia, no cárcere, após os apóstolos sofrerem um lixamento, uma tortura, um espancamento, e os apóstolos ali presos, com as costas doendo devido às pancadas que sofreu, mas aquelas pancadas não machucaram o seu interior, porque o seu interior estava no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens estavam como? Orando e louvando ao Senhor. E as cadeias se abrem,
E quando aquele carcereiro percebe que as cadeias se abriu, imediatamente ele põe a mão na espada e coloca para tirar sua própria vida. Paulo: não faça mal contra você, estamos aqui. E aquele homem toma uma decisão, porque ele sabia, porque se os prisioneiros tivessem fugido, a punição seria na vida dele, a morte dele e sua família. E ele percebe: Paulo, não faça nenhum mal à sua vida, estamos aqui. E aquele homem fica comovido e pergunta: que farei? E Pedro fala para ele: crer no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. A fé que aquele homem, aquele carcereiro teve no Deus dos apóstolos, trouxe salvação para ele e para sua família. Vamos voltar agora no Velho Testamento. Um homem chamado Davi. Davi foi um homem que Deus foi levantado por Deus para reinar sobre uma nação, dominar sobre uma nação. E esse Davi tem, claro, uma intimidade profunda com o Senhor. Um homem a qual a Bíblia relata segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que esse homem Davi, ele peca, ele erra, ele faz totalmente contrário àquilo que Deus determinou para a sua vida. E através dessa atitude ruim que Davi tomou em relação a cobiçar a mulher do seu próximo, em relação de planejar a morte do seu próximo, crime premeditado, Davi, ele é exortado após alguns anos pelo profeta Natã. E Davi, ele reconhece o seu erro profundamente. Davi, ele clama, ele suplica o perdão de Deus. E quando nós lemos o Salmo 51, convido a vocês também a abrirem o Salmo 51. Entendemos o porquê ele ora assim no Salmo 51, porque ele entendia os propósitos de Deus na família, e ele clamava e suplicava que ele não queria perder a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em sua vida. Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Escondi a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Não lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Então Davi, ele entendeu, ele não perdeu a oportunidade. Ele abraçou a oportunidade de se arrepender e continuar no propósito, no plano de Deus na família. E Deus perdoa Davi. Davi colhe as consequências daquele erro,
mas o propósito do Senhor continua na família de Davi. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode errar, porque a Bíblia fala que aquele que não tem pecado, né, é mentiroso. Somos falhos, mas há uma diferença daqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não têm Cristo no coração, e aqueles que têm Cristo, quando pecam, erram, se arrependem e pedem perdão. Sabe que tem as consequências, mas se arrepende daquele pecado. E Davi se arrependeu daquele pecado, o pecado que ele cometeu. Mas o propósito de Deus continua na família de quem? De Davi. Da família de Davi sairia quem? O Salvador, o Messias, o prometido nas profecias, aquele que viria da parte de Deus para redimir a humanidade a Deus novamente, aquele que viria para trazer salvação à humanidade, viria da família de Davi. Ao propósito de Deus na família. E vamos dar um salto, né, da história de Davi agora para a história de uma família simples, uma família que o nome dela, da mãe, né, era Maria, e o esposo era José. Uma família simples, uma família de um povoado simples. Era um casal novinho, estavam no noivado, não tinha anos de casado, estava começando, novinho, zero. E Deus escolhe aquela família, para que daquela família viesse o Salvador. E o bom do Senhor, amados, eu pensando, né? Eu pensando, quando a família creu no propósito de Deus, mesmo tendo uma mulher sem saber, sabia no decorrer dos anos que era estéril, não podia ter filho, e Deus fazia com que o ventre engravidasse. Aí já no caso Maria, jovem, com útero fértil, mas com Deus tudo é sobrenatural. A ação do Espírito Santo tem que estar ali na atmosfera. E Maria, ela fica grávida, sem ter nenhum tipo de relação com nenhum homem. Abra sua Bíblia, por favor, lá de Lucas capítulo 1. Glória a Deus, irmãos. A importância da família para o cumprimento da vontade do Senhor. Lucas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, e porá o nome de Jesus, porque ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo lhe disse: Descerá sobre ti
o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui quem? A serva do Senhor, que cumpra-se em mim o quê? Segundo o quê? A tua palavra. E nós sabemos, irmãos, que essa palavra, eis-me aqui, principalmente os irmãos da recuperação, sabem que o sentido dela é: pode contar comigo para o que der e vier. Pode contar comigo para tudo o que for. Quando Abraão falou: Senhor, eis-me aqui, ali na aprovação, no momento em que Deus pediu a ele o seu filho, ele fala para Deus: pode contar comigo para o que o Senhor quiser. E Deus pede o seu filho, e ele não nega o seu filho diante do Senhor, porque ele tinha dizido: ó Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo para o que for. Então Maria diz: Senhor, pode contar comigo para o que for. E para o que for não era qualquer coisa, não era simplesmente uma gravidez, não era um útero alugado, não era uma barriga de aluguel. Era que através daquele ventre sairia o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E a maneira a qual aquele feto seria fecundado seria de uma forma sobrenatural, que só Deus poderia fazer, porque Maria não conhecia varão. A virgem engravidou. Aí olhamos assim, né? E o marido? Como fica o marido, né? O noivo, aquele casal fresquinho, novinho, que não tinha nem um ano de casado. Como fica o homem? Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Então, quando o seu marido descobre que a sua futura esposa está grávida e o pai não é ele faz o que? Tenta abandonar, tenta deixar secretamente. Mas só que Deus contava com aquela família, porque Deus conta com a família é um propósito de Deus aqui na terra, perfeito. E a palavra do Senhor diz, aqui no versículo 20: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo em sonho fala com José, confortando o seu coração, porque não tinha como entender de uma forma carnal, mas sim de uma forma espiritual, o nascimento de Jesus. Então José entende e ali recebe, né, a sua mulher. E essa mulher está com uma criança no ventre, e essa criança, ela vem ao mundo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus pelo nascimento de Cristo no mundo. Glória a Deus, aleluia. E nasce o Salvador, nasce o reconciliador, nasce aquele que iria selar, nasce aquele que iria, concretizar o plano de Deus.
Através de uma família vem Jesus. E Jesus vem, amados irmãos, e fala, né? Vamos lá voltar em nome de Jesus para Marcos capítulo 3. Acompanhe sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Jesus nasce, cresce. Quando era criança, ele ficou no templo, ali ensinando aos religiosos da época. E Jesus vem, já aqui, né, em Marcos capítulo 3, onde fala a família de Jesus, a família biológica de Cristo, estava lá fora, querendo ver. Mas nesse texto, irmãos, nós, com a direção de Deus, na unção do Espírito Santo, nós observamos que não tem somente uma família nesse texto, existe o quê? Duas famílias. Amém? Isso é uma afirmação. Existe duas famílias nesse texto: a família de Jesus biológica e a família né, a família espiritual, aqueles que fazem a vontade de Deus. Amém, amados? Duas famílias. Olha que ponto, olha o que ele fala: mestre, a sua família está aí fora, a sua mãe, seus irmãos, a sua mãe, aquela que te gerou, está aí fora com seus irmãos. Quer dizer que Maria, após Jesus, teve relação e teve mais filhos. E Jesus olha para aqueles que estão assentados dentro do ambiente, dentro do recinto, e ele diz: aqui está a minha mãe, os meus irmãos. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eu creio que todos tomaram um susto. Não sei a mente de cada pessoa, mas sempre tem alguém, né, com a mente fértil. Como é que ele diz que nós somos irmãos e irmãs, parentes dele? Se a família dele está lá fora chamando, aí Jesus completa: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então há, amados, uma família espiritual, a qual Jesus veio nos convidar para fazer parte dessa família. A família espiritual, porque, olhe, pense, raciocine comigo. A família que Deus usou para dar início ao projeto dele não se perdeu, continuou a cumprir o propósito, frutificar e multiplicar. Essa palavra é o poder de Deus na família biológica. Interessante que, segundo a pesquisa aí, né, os dados baseados em censos, aproximadamente 211 mil pessoas nascem todos os dias em redor do planeta Terra, o que daria uma média de 3 nascimentos por segundo. 3. E 180 nascimentos por 1 minuto. Então, o tempo que nós estamos aqui ouvindo a palavra, já nasceu mais de 1000 pessoas, porque a palavra de Deus se cumprindo, multiplicar sobre a face da terra. Então, só olhando na forma carnal, vemos a palavra de Deus se cumprindo do início até os dias de hoje.
Mas na história vem Cristo falando que tem uma família espiritual. Aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam parte dessa família. E quantos fazem parte dessa família de Deus? Quantos entenderam a mensagem? Que Deus tem um plano, um propósito de salvação que é perfeito. Cristo é o plano perfeito de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Cristo é o plano perfeito, excelente, não existe outro. O plano que deu certo, que é Cristo, para resgatar esse homem perdido, afastado do Senhor. Cristo é a ponte, é o caminho, Ele é a porta. Ele mesmo fala: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E realmente Ele deu a vida pelas ovelhas. Cristo. Olha a importância da família. Mas Deus, Ele quer que nós façamos, né? Você que já faz, você que ainda não faz, parte dessa família espiritual. Essa família que Jesus falou: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então eu só me torno parte dessa família. Só me torno parte dessa família quando eu aceito Cristo na minha vida. Só faço parte dessa família de Deus quando eu faço a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas para fazer parte de toda a família é preciso o quê? Nascer o quê? Para você fazer parte de uma família biológica, tem que nascer lá. Ou se não, ser adotado para fazer parte também dessa família, né? O que é família? Grupo de pessoas formado por um pai, mãe e filhos que vivem sobre o mesmo teto. Mas só que, trazendo essa palavra que o nosso dicionário nos revela acerca da palavra família, coloca aí: fazer parte não de um mesmo teto, mas fazer parte de um reino. Amém, amados? Jesus veio nos convidar para o reino. Eis que o reino de Deus está próximo. Ele veio nos convidar para fazer parte desse reino, parte dessa família. E quantos querem fazer parte? Quantos querem fazer a vontade de Deus? Diz a palavra do Senhor. Jesus, ele é bem enfático para Nicodemos, conhecedor da palavra. Nicodemos, João 3, versículo famoso: em verdade vos digo que é necessário nascer de novo para entrar nessa família de Cristo, essa família espiritual, para ter Deus como Pai, para quando você for orar, né, o Pai Nosso que está no céu. Será que esse Pai Nosso, você ora, você já morreu no seu coração para o mundo? Porque se eu vivo no mundo, na carne, fazendo a vontade do diabo, a vontade do mundo, a vontade de todo mundo, mas não de Deus, eu não tenho propriedade para falar Pai Nosso que está no céu. Por quê? Será que Ele é meu Pai? Para Ele ser meu Pai, eu tenho que fazer a vontade dEle. Eu tenho feito a vontade dEle? Mas para chegar a fazer essa vontade, Jesus, Ele é o plano perfeito. Jesus, Ele é o caminho, é o mestre, é o bom pastor. E Ele fala, ensina, faz de tudo para salvar o homem. E Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você tem conhecimento, mas te falta nascer de novo. É necessário nascer de novo para ver quem o reino, para entrar no reino, é preciso nascer de novo.
Por favor, abra sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 13. João 1, 13. Aleluia. João 1,13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade ou mais de quem? De Deus. Os que nasceram segundo, mas no versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, quem? Receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, para eu me tornar filho de Deus, é necessário crer em Jesus, nas suas palavras, crer e receber Ele na minha vida, crer no que Ele falou. É necessário eu morrer. João Batista entendeu isso, entendeu esse propósito. João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele vos batizará com fogo. Então Jesus, ele vem nos convidar para fazer parte dessa família espiritual, família celestial, que o Pai é Deus, o Criador do universo. Aí eu posso usar a palavra com propriedade. Mateus 6, versículo 9: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, E assim vai, todos aqui já sabem. Vamos abrir rapidinho aqui uma referência lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Aleluia. Eu, porém, vos digo: amai os vossos amigos. Inimigo tem aqui. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, ou os que bendizem, os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, fazer bem para aqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está onde? Nos céus. Então, a atitude daquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, irmãos e irmãs, não é entrar no estado de hipnose. Eu não sei o que eu estou fazendo, não. É ser consciente no perdão, consciente no trato. Se seu inimigo tiver fome, faz o quê? Sede e o quê? Dá de beber, A palavra diz isso, mas nós como filhos, o que nós temos feito? Então, filho, faz isso aqui, versículo 40: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, a atitude de um filho de Deus em relação a uma situação dessa, ao trato com o inimigo: amar. Você tendo um pai, e esse pai é totalmente contrário. O pai terreno nós enrolamos, o pai terreno nós escondemos algumas coisas, mas o Pai celestial não temos como esconder dele as coisas, porque ele conhece o que se passa em nosso coração. Ele sabe o que se passa em nossa mente. Ele sabe tudo o que se passa conosco, até os pensamentos e sentimentos
o nosso Pai, Ele conhece. E se nós temos o Criador do universo como Pai, nós não podemos esconder dele os nossos sentimentos e não nossos pecados e confessá-los diante do Senhor. Amém, amados? Então, para nascer de novo conforme a vontade de Deus, para fazer parte da família de Deus, é preciso nascer. Mas para nascer, eu tenho o quê? Morrer. Uma morte não literal. Você não vai tirar sua própria vida que Deus lhe deu, mas você vai morrer. Nós vamos morrer para o mundo, morrer para a carne. Isso é possível? É, porque é um projeto de Deus, e o projeto de Deus é o quê? Perfeito. Se cumpre. Só não vai se cumprir na vida daquele que não crê e não querer compromisso com Deus. Não vai se cumprir mesmo não. Mas aqueles que creem e querem compromisso com o Senhor, vai se cumprir sim. Se cumpre. Morrer para o mundo. E a nossa realidade, nosso contexto recuperacional, especiais também, a igreja, todos. A proposta é falada, é dita, e é maravilhoso o trabalhar de Deus em ambas as partes, tanto especiais, também alguns convertidos, outros trabalhados pela palavra, recuperação também quando se converte, quando toma uma posição, quando realmente morre para o mundo, morre por aquilo que fazia outrora e toma uma nova atitude de fazer a vontade de Deus, se torna filho do Senhor, muda e faz parte desse propósito do Senhor perfeito. A igreja, quando se apropria dessa promessa, desse plano de Deus, também frutifica. Morrer para nascer, para ter Deus como nosso Pai. Você orar e falar: Pai nosso, ó papai, ó meu Pai, meu Deus e Pai. E Jesus sabia que ele tinha um Pai. Ele sempre ia buscar o seu Pai nas orações. Quando as coisas apertavam para Jesus, quando ele era perseguido, quando as pessoas queriam tirar a vida de Jesus, chegou um ponto dos fariseus e saduceus encurralarem Jesus em um monte, em um precipício, para jogar ele lá embaixo. Porém, veio uma confusão na mente deles e Cristo saiu do meio deles. E nós também, irmãos, como filhos de Deus, quando passarmos por provações, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Estou convosco. E Ele está conosco, com o seu povo, com sua família. E essa ligação, que faz essa ligação de família, é o Espírito Santo. Amém, igreja? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele selo. Eu não sou muito de mandar carta, nem de responder mensagem. Demora um pouco. Demora muitas das vezes um dia, 2, uma semana. Se eu não perceber, tem coisas que eu não respondo. Não por ruindade, mas por não estar ali envolvido muito. Voltando para a carta. Toda carta tem um selo no correio. Tem selos. O selo é um quê? Um lacrezinho selado. E a importância de um selo é fundamental. Não é qualquer selo. Não é um selo real no sentido de reino, de rei aqui na terra. Porque até os reis tinham o seu selo, uma cera, a qual ele pegava o seu emblema, colocava ali na carta, ao qual Nabucodonosor, o Ciro, naquela determinação a qual ninguém poderia adorar a nenhum Deus, senão seria jogado na cova. E existia um selo real.
Mas não é esse selo que eu estou falando nessa noite, é o selo espiritual, amém, amados e amadas? É o selo espiritual, o selo que todos nós como filhos temos que ter em nossa vida. O cristão em Cristo, ele tem que ter a certeza de onde vai. E a Bíblia dá dois destinos eternos: ou para lá, quando falar para lá para baixo, para o inferno, para o lago de fogo, aonde a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. E tem, né, a segunda opção, que é opcional, né? Eu escolho para onde eu vou: o céu. Mas só sobe quem é filho e crê no Senhor, e tem um selo, e já morreu para o mundo, é uma nova criatura. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 1, versículo 14. Efésios 1, 14. Aleluia. Efésios 1,14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quem é esse penhor? Esse penhor é o Espírito Santo, esse selo no crente. O crente, né, em Cristo tem que ter. Já que você está em Efésios aí, por favor, vá em Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, 30, um texto bastante conhecido entre os irmãos, que diz: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo na vida daqueles que ainda morreram para o mundo e nasceram para Cristo, que tem Deus como Pai, que agora tem o Espírito Santo, tem que preservar, tem que cultivar o Espírito Santo na vida, porque o Espírito Santo é esse selo. O Espírito Santo é o que guia, é o que conforta. O Espírito Santo é aquele que nos dá poder para testemunhar de Deus. O Espírito Santo em nossa vida que faz que nós façamos coisas também extraordinárias, milagres. O milagre da nova vida, o milagre de uma vida restaurada, até o milagre também de alguma enfermidade física. Deus é poderoso para fazer. E o cristão precisa do Espírito Santo, porque até em algumas situações, em repreensão demoníaca, vocês têm que estar cheio do Espírito Santo, porque senão o diabo vai olhar, vai ver você, a sua roupa, não conheço você não. E aí nós sabemos, né, que se o diabo não conhecer você, ele lhe dá uma surra, como deu uma surra naqueles rapazes que foram expulsados lá em Atos 19. Mas aquele demônio olhou falou: eu conheço Pedro, bem sei nem quem é, mas quem são vós? E a palavra diz que o demônio pulou naqueles homens, tomou uma surra que as suas vestes saiu do seu corpo. Então a importância do filho de Deus, que faz parte da família de Cristo, ter esse selo em sua vida, e esse selo se chama Espírito Santo, amém? Que batiza, que nos faz caminhar em terra verdejantes, que nos traz um alimento espiritual, a qual Cristo diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu sou filho, eu me alimento de Deus, eu alimento esse novo homem em mim. A importância dessa família agora, vemos a importância da família biológica na humanidade. Plano perfeito até hoje se cumpre, até hoje acontece a união. Não há plano melhor do que esse.
um homem ou uma mulher, para multiplicar e encher a terra. Vou ler novamente aqui. Os dados baseados em censos, aproximadamente 211 mil pessoas nascem todos os dias em toda a parte do planeta, e que daria uma média de 13 nascimentos por minuto e 180 nascimentos por segundo. Olha o plano aí, perfeito, operante, a todo vapor se cumprindo. Agora temos que fazer parte também desse plano espiritual. Esse plano espiritual que Deus faz um convite. Cristo, Ele veio fazer esse convite, nos convidar para fazer parte dessa família. Amém, amados? A Bíblia diz que Deus, Ele olha lá de cima, não vê um justo sequer. A Bíblia fala que Ele envia o seu único filho, e Deus amou o mundo de tal maneira que faz o quê? Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ao amor, a bondade do Senhor para conosco, que estávamos perdidos sem fazer parte dessa família. Entenda, a família a qual você faz parte já, para fazer parte dessa família, essa família espiritual, alguns perdem realmente o sentido, nascem, crescem e se envereda nos caminhos tortuosos da vida, perde o sentido da existência. E o sentido da nossa existência é para glorificar a Deus, ao nosso Criador. E que você e que nós não venhamos perder esse sentido, glorificar o nome de Deus, porque quando nós não fazemos parte dessa família de Deus, perecemos, perdemos o sentido da nossa existência. E é pela fé, tudo é pela fé, para fazer parte dessa família. Maria, quando recebe aquela saudação, Maria, quando ouve aquelas palavras, do seu ventre, Maria, sairá o Salvador. Como isso vai acontecer? A virtude descerá sobre ti, te cobrirá, e vai gerar em teu ventre uma criança. E Maria diz o quê? Está repreendido, Deus é mais, não estou preparada. Porque muitas das vezes estamos preparados para tanta coisa, preparados para pecar, preparados para desobedecer, preparados para cair. Por que não está preparado para buscar e fazer parte do projeto de Deus? Aí eu não estou preparado, não estou preparado. Mas Maria diz o quê? Eis-me aqui, que cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui, pode contar comigo para o que deve é. Então Deus, Ele veio nos convidar para fazer parte dessa família em nome de Jesus. Voltando aqui para o selo, para não perder o sentido do selo. O selo normal, humano, pequeno sinal que se põe ou se opõe às coisas para assinalar, identificá-las ou torná-las invioláveis. Olha o que significa um selo: para assinalar, identificar, identidade. Cadê a sua identidade? Se chega um anjo com a espada, não sei, né? Vamos agora para o mundo pentecostal. Chega um anjo com a espada e pergunta: cadê o documento? Qual documento você vai mostrar? O do papel ou o documento espiritual? Mas para ter o documento espiritual é preciso o quê? Ter morrido para o mundo. É preciso ter Deus como Pai, crer realmente em Jesus, na sua palavra, para ter esse documento espiritual. Aí o anjo chega com a espada: cadê o documento? Você vai puxar o... Aí se puxar o terreno, é duas ações, né? E o anjo, quando ele vem na missão,
ele vem nesse sentido, né, de executar a vontade do seu Criador, e executa, não tem como pagar uma propina para o anjo, ele veio para fazer a vontade de Deus, ou trazer uma mensagem, ou para trazer juízo. Então é por isso que é necessário ter esse selo, esse sinal, que nos traz, que nos assina, identifica e nos torna invioláveis. Aí falar em sinal, o que eu me lembrei aqui agora, lá no Egito, quando foi solto o anjo da morte, a qual todo mundo sabe essa história, todo mundo que pessoas crentes e descrentes sabe dessa história, as pragas, mas quando vem a praga da morte, aqueles que não morreram foram aqueles que tinham o quê em suas portas? Olha aí a importância do sinal. Não ande sem sinal, amém, amados? De Deus, o selo do Espírito Santo. Então, a importância, porque você nasceu, fazendo parte dessa família, está o quê? Nasceu, tem Deus como Pai, tem o Espírito Santo, um selo, a identidade de Deus na sua vida. As pessoas vão conhecer como pequenos cristos, porque assim conhecia os apóstolos, era conhecido por pequenos cristos, porque falava, andava igual. O apóstolo Pedro foi questionado ali quando Cristo foi pego: você é um deles, por que é um deles? Porque se parecia. E ele nega, mas era ele mesmo, negou Jesus, mas depois se arrependeu, e vemos, né, esse grande homem dando um sermão, e mais de 3.000 pessoas se convertem. Ele se arrependeu e voltou para o plano perfeito de Deus, fazer parte do plano perfeito de Deus. E você pode fazer parte do plano perfeito de Deus. A importância do selo. Eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha aí. Então quem é filho toma posse e sabe para onde vai, porque Cristo foi lá preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha aí, então, amados irmãos, essa família espiritual, ela começa aqui na terra, mas o destino dela é espiritual, é celestial, é um reino, é algo que não tem como comparar aqui na terra. Aqui é perecível, perecível. A família acaba, o tempo acaba, vem a óbito, é claro. Até a casa tem que reformar, tem que mudar. Não tem casa eterna aqui. Até tem casarões antigos, ruínas antigas, mas o tempo acaba, o tempo destrói. Mas existe um lugar que é duradouro, que é eterno, a qual Deus veio nos convidar, para que nós possamos fazer parte dessa família celestial divina, aonde diz a palavra de Deus que não haverá aonde Ele enxugará o que? As nossas lágrimas. Pelo contrário de outro destino, que lá vai ter choro mesmo e ranger de dente, Então Deus nos convida a afirmar nossa casa nessa rocha, nesse propósito. Faça parte, continue fazendo parte do propósito perfeito do Senhor. Porque, meu irmão, quem falou foi Deus, não foi o homem, foi Deus que falou. Todas as vezes que seu coração titubear, ou seu coração fraquejar, leia a palavra, busque força no Senhor, para você não se afastar dessa família, a qual